Oi pessoal, mais uma pequena conversa aqui pra gente a respeito da OBA, né? A prova normalmente aborda um pouco sobre gravitação, então é importante que a gente conheça, né, um pouquinho de gravitação e saiba lidar matematicamente com as equações da gravitação, pelo menos aquele formalismo mais básico, tá ok? Bom, então vamos lembrar rapidamente, né, o que vem a ser a gravitação. Bom, a ideia fundamental da gravitação é de que quando nós temos dois corpos com massa, esses corpos, mesmo separados por uma determinada distância, eles conseguem exercer uma força sobre o outro. Essa força é de natureza atrativa. Vale lembrar que o que diferencia a gravitação da eletricidade e do magnetismo é justamente o fato da gravitação ser de origem apenas atrativa. A eletricidade e o magnetismo também são forças repulsivas. Então, muito bem, vamos dar aqui, né, uma lembrada sobre a lei da gravitação universal de Newton. Bom, já que nós temos dois corpos se atraindo gravitacionalmente, a gente já sabe que, de acordo com a formulação de Newton, de acordo com a lei de Newton, a força de atração que age nos corpos, ela é dada pela seguinte expressão. Então nós temos que a força gravitacional, ela depende de uma constante de proporcionalidade, que a gente chama de constante gravitacional. Nós temos a massa de um dos corpos, a massa do outro corpo, aqui eu chamei o corpo que está no centro aqui, ó, de M maiúsculo. O corpo M minúsculo será aquele que estará orbitando, né, o corpo de massa M maiúsculo. E aí nós sabemos que essa lei, ela relaciona também a força com o quadrado da distância entre os corpos. No caso aqui, a distância entre eles está sendo considerado o raio da órbita. Então nós temos aqui, ó, o raio ao quadrado. Vale lembrar que Newton usou uma pequena aproximação aí, né? Ele considera, por exemplo, que a distância entre dois corpos é, na verdade, a distância entre os centros dos dois corpos, como se toda a massa dos corpos estivesse concentrada no seu centro, tá ok? Então, muito bem, esta aí então é a expressão da gravitação universal. Essa constante que nós temos aqui, ó, que eu chamei de G, ela tem como valor 6,67 vezes 10 elevado a menos 11 metro quadrado vezes Newton sobre quilograma ao quadrado. Então vejam, a constante gravitacional, ela é uma potência de 10 elevado a menos 11. O que significa isso? Significa que a força gravitacional entre dois corpos, ela é muito pequena. Para que ela se manifeste, para que ela seja sentida, é necessário que a distância entre os corpos ou seja muito pequena, ou então que a massa dos corpos seja muito grande, razão pela qual nós não conseguimos atrair gravitacionalmente uns aos outros, porque nossa massa ela é muito pequena. Mesmo que nós nos aproximemos o máximo possível, vejam, a constante é de 10 a menos 11. Essa força teria um valor estupidamente pequeno. Então, o que nós temos? Esta é a formulação da lei da gravitação universal de Isaac Newton. Bom, a gente sabe o seguinte: se a gente tem um astro orbitando outro, a força que mantém o que orbita em torno daquele que está no centro é uma força de origem gravitacional. Logo, é uma força que é determinada pela lei da gravitação de Newton.
Mas a gente sabe também que quando um corpo gira em torno do outro, ele descreve um movimento circunferencial, que a gente aproxima muito de um movimento circular. Quando um corpo, então, está girando em torno do outro, aproximando a órbita verdadeira dele para um círculo, a gente sabe que a velocidade descrita pelo corpo, ela é dada, a velocidade média orbital, ela é dada pelo comprimento do percurso que o corpo descreve, no caso, como é um círculo, 2πr, dividido pelo tempo que ele demora para dar uma volta. Bem, esse tempo gasto para dar uma volta completa, na física, nós chamamos esse tempo de período e representamos esse tempo pela letra T maiúscula. Então veja, período é justamente o tempo que um astro demora para dar uma volta em torno do outro. No caso da Terra, o período da Terra é 1 ano, ou 365 dias. Ok? Muito bem, então vejam, nós temos aqui duas formulações que já se encaixam em cálculos que podem ser cobrados na prova da OBA. Aqui a primeira formulação é a lei de gravitação de Newton, e aqui nós temos a velocidade orbital do astro em torno do outro. Bom, mas a gente sabe também que quando um corpo descreve um movimento circular em torno de outro, existe sobre ele a ação de uma força resultante. Lembrem-se, de acordo com a primeira lei de Newton, quando a força resultante que age em um corpo é nula, se o corpo estiver em repouso, ele fica em repouso. Mas se ele estiver em movimento, ele se move em movimento retilíneo uniforme, isto é, em linha reta e com velocidade constante. Logo, se um astro está girando em torno do outro, a força resultante que age sobre ele não pode ser nula. Então, existe uma força resultante. De acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante que age em um corpo é dada pela relação força resultante igual a MA. Reparem que eu coloquei o M minúsculo porque esta força age no corpo que descreve o movimento circular. No caso, é este aqui que está orbitando o corpo que se encontra aqui no centro. Portanto, a massa dele é M minúsculo, ok? Bom, mas a gente sabe também que quando ocorre um movimento circular, o corpo sofre uma aceleração, e essa aceleração a gente chama de aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta que age em um corpo que descreve uma trajetória circular, ela é definida como sendo v² sobre r. Isso é, a velocidade circular do corpo dividido pelo raio da órbita de sua trajetória. Ok? Bom, então nós temos aqui mais um conjunto de equações que são tirados da mecânica, ok? Em especial da mecânica newtoniana. Quando a gente junta a equação da segunda lei de Newton, força resultante MA, com a aceleração centrípeta, nós temos uma força resultante que é muito especial, que a gente já viu e que atua em todo o corpo que não descreve uma trajetória retilínea. Ou seja, nos corpos que descrevem trajetórias curvas. Essa força resultante, ela é chamada de força resultante centrípeta. E a força resultante centrípeta, nós escrevemos, o formalismo matemático dela, utilizando essas duas expressões que estão aqui. Logo, a força resultante centrípeta é, na verdade, o M no lugar da aceleração. Nós colocamos v² por r, então nós temos aqui, v² sobre r. Esta nova expressão matemática, que não é nova, mas sim a combinação dessas duas,
é aquela que define a força resultante centrípeta. Então, o estudo da gravitação, ele precisa que nós tenhamos como pré-requisito o conhecimento dessas expressões que estão aqui, tá certo? Bom, mas e daí? O que eu vou tirar daqui, né? O que eu preciso saber? Olha, eu preciso saber o seguinte. Primeiro, se um corpo está orbitando o outro, nós precisamos descobrir qual é a velocidade orbital desse corpo. Tá, você pode até dizer que ela é 2πr sobre o período, mas costuma-se escrever essa velocidade orbital em termos das grandezas que envolvem os corpos. No caso, nós vamos escrever essas velocidades em função das massas dos corpos e, é claro, da distância, ou seja, do raio da órbita que separa um do outro. Então, se a gente quiser, por exemplo, descobrir qual é a velocidade orbital de um astro em torno do outro, nós só precisamos lembrar do seguinte: se um astro orbita outro, é porque eles se atraem gravitacionalmente e, se ele orbita, ele está sob a ação de uma força resultante centrípeta. Pessoal, em seu trabalho, Newton demonstrou que a força resultante centrípeta que age sobre um astro em órbita de outro é decorrente da atração gravitacional. Como uma é decorrência da outra, é claro que os valores de ambas devem ser iguais. Então a gente sabe que em um problema de dois corpos, um orbitando o outro, nós temos que a força que age sobre os corpos é a força de origem gravitacional, que por sua vez dá origem à força resultante centrípeta, que faz com que um corpo descreva a trajetória circular em torno do outro. Então, na prática, os astros orbitam um ao outro porque há uma força de origem gravitacional, e essa força de origem gravitacional é, na verdade, uma força centrípeta. Tá ok? Bom, se a força gravitacional é, na verdade, uma força centrípeta, porque ela atrai o astro para o centro, nós temos então que, utilizando as equações aqui de cima, a força gravitacional G é sobre R2. A força resultante centrípeta é V² sobre R. Igualando essas expressões, nós temos então que G é sobre R² tem que ser igual a V² dividido por R. Reparem que aqui nós temos uma igualdade onde temos termos semelhantes. Nós vamos fazer aqui então uma simplificação dos termos semelhantes. A simplificação será a seguinte. Bom, nós vamos então, já que aparece massa minúscula aqui e aqui, nós vamos simplificar essa massa. E veja que aqui eu tenho um R² e aqui eu tenho um R. R² é R vezes R. Então eu vou simplificar um R daqui com outro R de cá. Então, basicamente falando, é como se a gente cortasse um dos R's e deixasse só um. O quadrado desaparece. Consequentemente, após fazer isso, é possível perceber que, na verdade, nesse lado da expressão ficou apenas o V². No outro lado da expressão ficou o G, o M e o R. Então, reparem que eu posso dizer que se V² é igual a G sobre o R, nós temos então que a velocidade orbital do corpo ela é dada pela raiz quadrada de G dividido por R. Quando a gente olha para isto aqui, a gente percebe, ou pelo menos deveria perceber, uma coisa que parece meio esquisita, meio ilógica, né? O que essa expressão está dizendo?
que a velocidade orbital de um corpo em torno de outro, ela só depende da massa do corpo que está lá no centro, ou seja, da massa do corpo que está sendo orbitado. Ela não depende da massa do corpo que orbita. Olha que coisa curiosa. Quer dizer, se você pegar a Lua e tem uma massa gigantesca, se você pegar uma pessoa e colocar, certo, na mesma posição da Lua, ou seja, a mesma distância da Terra que se encontra a Lua, a velocidade necessária para a pessoa orbitar a Terra é a mesma velocidade da Lua. Se você pegar uma mosca e colocar lá num ponto distante da Terra, à mesma distância da Lua, a velocidade que a mosca precisa para orbitar a Terra é a mesma velocidade da Lua. Ou seja, a velocidade orbital não depende da massa do corpo que vai orbitar, só depende da massa daquele que está sendo orbitado. Tá certo? Isso não é um negócio impressionante? Incrível? Beleza? É por isso que quando colocamos satélites em órbita, não importa a massa do satélite, se a posição dele é aquela, a velocidade dele vai depender apenas da posição dele e da massa do nosso planeta, que é a Terra. Show de bola! Repare também que a velocidade depende, é claro, da constante gravitacional. E vale lembrar que, como o R é a distância do centro da Terra ou do centro do corpo que está sendo orbitado até o corpo que orbita, né? Nós temos que lembrar que quanto maior for essa distância, quanto maior for o R, menor será a velocidade orbital. Olha que legal! Aqui nós temos uma informação show de bola. Mercúrio dá uma volta em torno do Sol em 88 dias. 88 dias. Plutão dá uma volta em torno do Sol em 248 anos. Cara, por que Mercúrio dá uma volta em torno do Sol em 88 dias? Tá ali, aí é a velocidade orbital. Como a distância de Mercúrio ao Sol é muito pequena, a velocidade orbital de Mercúrio é muito grande. A velocidade de Mercúrio é muito grande mesmo. Por sua vez, como Plutão está lá nos confins, lá no cinturão de Kuiper, ou de Kuiper, a distância dele ao Sol é enorme. Logo, a distância sendo enorme, a velocidade orbital de Plutão será pequena. Quanto mais distante do astro central, menor será a velocidade orbital do astro que orbita. Isso está aqui, ó. Está inclusive em acordo de cara com a primeira e com a segunda leis de Kepler. Lembre-se que as leis de Kepler prevêem que quanto mais próximo do Sol está um planeta, maior é a sua velocidade orbital. E o oposto também é verdadeiro, ou seja, quanto mais longe o planeta está, menor é a sua velocidade orbital. Isso é uma coisa fantástica, porque veja, nós estamos falando de gravitação universal. Isaac Newton, a própria gravitação de Newton já está batendo lá, ó, já está corroborando as leis de Kepler. Isso é fantástico, isso é lindo. Bom, continuemos então. Então nós já sabemos que a velocidade orbital de um corpo é essa que está aqui. E ela só depende então do astro central, aquele que está sendo orbitado. Beleza? Para todos os planetas do sistema solar, esse corpo que está sendo orbitado é o Sol. Então, aquele mão ali seria, no caso, a massa do Sol. E olha só que bacana. Eu vou utilizar um manejo matemático para a gente ver mais uma conclusão que a gente pode tirar da gravitação de Newton, que corrobora também as leis de Kepler. Olha só que bacana. Vejam que a velocidade orbital do planeta, ou a velocidade orbital do corpo que orbita, é essa que nós acabamos de chegar nela aqui.
Note também que essa velocidade é dada de maneira mais simples por 2πr dividido por t. Veja, velocidade orbital, velocidade orbital. Então nós temos aqui duas expressões que nos permitem calcular a mesma coisa. Uai, se as duas expressões permitem calcular a mesma coisa, significa que essa coisa é a igual. Tá? Ou seja, a velocidade orbital aqui embaixo, raiz de Gm sobre R, é igual à velocidade orbital cá de cima, 2πr dividido por t. Então nós vamos igualar essas duas velocidades. Ou seja, eu vou igualar, prestem bastante atenção, eu vou igualar então 2πr sobre o período com a raiz quadrada de G emão dividido por R. Mas vejam que coisa bacana. Bom, nós chegamos aqui numa expressão que tem raiz quadrada de um lado, não tem raiz do outro. Eu vou fazer um manejo matemático. E eu espero que vocês compreendam. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar este termo aqui, ó, e vou usar uma propriedade matemática. Se eu tenho uma expressão matemática e eu faço a mesma coisa dos dois lados dela, ela continua sendo a mesma expressão matemática. Então eu vou elevar esse lado aqui ao quadrado e vou elevar esse aqui também ao quadrado. Elevando esse lado da esquerda ao quadrado, eu tenho então que 2 ao quadrado é 4, π ao quadrado é π quadrado, r ao quadrado é r quadrado. Isso sobre t quadrado. Ó, que bonitinho, hein? Elevando o lado de cá, o lado da direita ao quadrado, bom, nós temos uma raiz elevada ao quadrado, certo? Bom, o que acontece? O quadrado cancela a raiz cancela o quadrado. Então nós ficamos aqui apenas com Gm sobre R. Bom, uma pequena organização dos termos aqui, ela se faz necessária. Vejam que 4 é uma constante, π é uma constante, G é uma constante, que é a gravitação, M é constante, porque é a massa do corpo central. Se eu colocar outros orbitando ele, a massa daquele corpo central não muda, ela não varia. Então ela é uma constante, tá certo? E aí nós temos então o R, que depende da distância. Isso aí varia. Então nós temos duas coisas que variam na verdade. O período, que depende do R. O R vai então dizer qual é o período. Quanto mais longe, maior é o período. Quanto mais perto, menor é o período. Lembre-se, mais próximo, move-se mais rápido, gasta menos tempo para dar uma volta, menor é o período. Quanto mais longe, tá ok? Move-se mais devagar. Beleza? Logo, maior é o período. Então, nós vamos aqui ter duas variáveis, o período e o raio. Vamos organizar isso de forma que aparece raio aqui duas vezes. Nós vamos deixar aparecendo uma só. Então, nós vamos multiplicar essa expressão em cruz. Tá ok? Multiplicando essa expressão em cruz, nós vamos ter 4π quadrado r quadrado vezes r, que é igual a gmt ao quadrado. Bom, r quadrado vezes r vira r ao cubo. Então nós temos 4π quadrado r ao cubo, que é igual a gmt ao quadrado. Notem que g é uma constante e m, como eu já disse, também é uma constante. Então eu vou jogar tudo para o outro lado para deixar o t sozinho. Eu vou dizer por que isso. Então vai ficar aqui o seguinte, ó, que 4π quadrado r ao cubo sobre gm, isso aqui é igual a t ao quadrado. Eu vou inverter essa expressão para mostrar aquilo que eu quero que vocês vejam. Então vejam, invertendo a expressão, eu tenho então que t quadrado é igual a 4π quadrado sobre gm, e eu vou dar uma destacada aqui, ó, no r ao cubo. Notem que 4 é um número, uma constante. π é um número, é uma constante. 3.14159265. G é a constante gravitacional e m é a massa do corpo central que está sendo orbitado, que também é constante. Então, na verdade, toda essa bagunça aqui, ó, tudo isso aqui representam
constantes. Se são constantes, eu vou representar essas constantes por uma letra só, uma letra K. E aí nós podemos ver que esta expressão aqui pode ser escrita como T2 é igual a KR ao cubo. Cara, eu estou mexendo com gravitação, com as equações da gravitação e as equações da mecânica. E eu cheguei aqui numa expressão T2 é igual a KR ao cubo. Todas essas duas expressões aqui, ó, representam T2 é igual a KR ao cubo. Esta expressão que está aqui foi a formulação matemática que Johannes Kepler demonstrou em sua terceira lei. Isso que está aqui, ó, é a terceira lei de Kepler. Repare que, brincando com a gravitação universal de Newton, eu acabei mexendo aqui, ó, com todas as leis de Kepler. As 3 leis de Kepler estão contidas dentro da teoria da gravitação de Newton. Isso mostra que Kepler tem razão e Newton também tem razão. Ou, pelo menos, mostra que se um estiver errado, o outro também vai estar errado. Mas, por enquanto, nós utilizamos as leis de Kepler e a lei de gravitação de Newton em casos como lançamento de foguetes, envio de sondas espaciais a outros planetas, a cometas, a asteroides, e todos os lançamentos, todas as missões espaciais têm dado certo, salvo algumas exceções. Isso mostra que, se não estiverem corretas, pelo menos estão muito próximas de serem verdade. Tá ok? Então, pessoal, a nossa brincadeira com a gravitação de Newton nos deu aqui um menu de equações. Esse menu de equações são aquelas que nós devemos conhecer para realizar com tranquilidade a prova da UBA. Tá ok? Então, vamos dar uma repassadazinha rápida aqui, colocando apenas as equações que nós precisamos. Então, quais são elas? A lei da gravitação universal, que é a equação de gravitação de Newton. Força gravitacional, G, M sobre R quadrado. A equação da velocidade orbital em função apenas do raio e do período. A velocidade orbital é, então, 2πr dividido pelo período. Temos também a força resultante centrípeta, porque todo corpo que orbita descreve um movimento circular. Logo, tem que estar sob a ação de uma força resultante centrípeta. Força resultante centrípeta, mv ao quadrado dividido por r. E por último, nós temos, por último não, né? Mas nós temos também a velocidade orbital, que pode ser dada também pela expressão v é igual a raiz quadrada de g emão dividido por r. E por fim, a equação do período, que é o tempo gasto para dar uma volta, para realizar uma órbita. E aí nós vimos que essa expressão é T2 igual 4π quadrado sobre gm vezes r elevado ao cubo. Lembrando que, embora isto saia, né, da gravitação, nós temos aqui a famosa terceira lei de Kepler. Tá ok? Então, pessoal, né, para a realização da OBA, este pequeno menu, esse pequeno cardápio de equações aqui, deverá estar memorizado, deverá estar pronto para ser sacado e utilizado
na realização de algumas questões. Ok? Espero que vocês tenham gostado. E aí, até a próxima. Tchau, pessoal!